a explicação última, a resposta às nossas indagações, não pode jamais tomar uma forma doutrinal. Porque toda e qualquer doutrina, toda e qualquer teoria é apenas uma construção da mente humana, que se refere à realidade de uma maneira analógica e necessariamente incompleta. E que somente aquilo que a religião chama da visão de Deus tem a resposta final. E a visão de Deus, ora, não tem nenhum místico, nenhum santo, nenhum profeta com alguma experiência no assunto que nos diga que a visão de Deus toma a forma de uma apreensão teórica doutrinal da realidade. Mas toma a forma do conhecimento de uma pessoa. Então, quer dizer que a explicação final toma a forma da compreensão de uma intencionalidade divina, que se apresenta a você como uma intencionalidade humana. Da mesma forma como uma intencionalidade humana, com a diferença de que ela é infinita e inabarcável. Mas isso não quer dizer que seja inapreensível. As pessoas dizem que não há experiência do infinito, eu digo assim, não existe experiência do infinito, não existe experiência de nada. A diferença entre a experiência do infinito e a experiência do finito é que na experiência do finito eu capto a explicação do finito. E na experiência do infinito é o infinito que me explica, a mim mesmo. E, portanto, a experiência do infinito ela me alarga, ela me amplia. Quanto? Indefinidamente. Ela toma a forma, vamos dizer, de uma expansão ilimitada da consciência humana. Ilimitada, mas não infinita. Porque isso também vai, vamos dizer, por partes e por etapas. Então, hoje nós podemos entender que toda e qualquer tentativa, vamos dizer, de explicação doutrinal da realidade é como a construção de um poema ou de uma obra de arte. Por que nós podemos compreender o poema, podemos compreender a obra de arte? É porque nós sabemos que ele não contém a totalidade da realidade. Nós sabemos que ele aponta para uma realidade infinita que nós antevemos, mas não vemos. E sabemos que é nessa totalidade infinita que está realmente a explicação. Então, a função de toda a cultura humana, de todo o esforço intelectual e criativo humano, desde que o mundo é mundo, é apenas para criar símbolos que nos abram para a perspectiva do saber infinito, que é o saber divino, que se apresenta a nós não como fórmula doutrinal, mas como intencionalidade de uma pessoa. Intencionalidade que se manifesta no quê? No amor divino. Esta intenção divina é o amor divino. Então, a experiência do amor divino ela é a única explicação final. E ela contém todas as outras. E comparado com ela, todas as explicações doutrinais que nós inventamos são apenas símbolos remotíssimos. Eles são, vamos dizer, como uma carta de amor que você recebeu da sua namorada distante. Agora que você já tem a carta, fala, agora tem a carta, não preciso mais da namorada. A distância de uma coisa a outra é como a distância entre uma carta e um ser humano real. Na verdade, a distância é maior do que isto. Tá certo? E o objetivo dos nossos esforços é simplesmente nos abrirmos para esse amor divino, que nos dá quantas explicações nós quisermos, que contém a sabedoria infinita e que a prodigaliza a nós em quantidades ilimitadas, com a condição de que nós sabemos que depois tem mais. Que você não se feche, na graça recebida, achando que ela é Deus. Fala, não. Ele perguntou, o senhor poderia descrever como é o seu culto diário? Eu digo, é muito simples. É me lembrar da minha imortalidade, sentir o júbilo e a gratidão e rezar nesta hora. Agora, tem hora que eu estou dessintonizado disso, então eu rezo no automatismo mental. Falo, Deus, eu sei que eu estou falando aqui, estou rezando que nem maquininha de rezar. Os budistas que tem aquela maquininha de rezar, escreve a prece no papel, e fica como um reco-reco, fica girando aqui. Então, eu estou rezando aqui que nem o budista com a maquininha de rezar, mas o senhor vai compreender a minha deficiência, quando eu puder eu rezo direito.
Quando eu conseguir sintonizar de novo, o resto direito. Então é só isso. Você tem o culto, vamos dizer, o culto grande e o pequeno. Né? O pequeno é quando você está, né, rezando meio distraidamente. Por quê? Não porque você está desprezando aquilo, mas porque a sua capacidade de atenção e de concentração diminuiu. É só isto. Né? Às vezes, quando eu vou na missa, às vezes eu consigo acompanhar a missa no estado devido. E eu vejo que na infância, muitas vezes eu chegava nesse estado sozinho. E eu ficava muito, muito, muito comovido com a missa. Muito. Eu, quando era moleque, a minha mãe disse que eu chorava muito pouco, embora eu tivesse com dor, etc, etc. Eu estava sempre, estava sempre divertido, sempre de bom humor. Né? Mas na missa eu chorava. E aí depois perdi essa capacidade, depois voltei a ter. Então, acontece isso. Se você consegue sintonizar e saber o que realmente está se passando, você vai ter a sensação de júbilo, de gratidão. Você vai ter, normalmente, todo mundo tem. Se uma vez não tem, duas vezes não tem, 1000 vezes não tem, fala, a vida é assim, o nosso cérebro não para de funcionar, não deixa você prestar atenção no que interessa. Depois de 40 anos de experiência, eu aprendi uma coisa, que você se arrepender perante Deus não é a mesma coisa que você se arrepender perante pessoas. Perante pessoas você vai fazer uma choradeira, Deus não presta, mas você não pode fazer isso perante Deus, você não pode se acusar perante Deus. Então, vamos dizer, o arrependimento perante Deus é uma coisa muito mais serena, intelectualmente muito mais séria do que este drama, você está entendendo? Você não está, vamos dizer, você não está falando com o seu acusador, isso é importante, Deus nunca acusa ninguém. O acusador é o capeta. E não é perante ele que você está se defendendo. Porque se você faz todo esse drama, você está falando com o acusador. Isso aí, evidentemente, não funciona. Você se dirige a Deus para que Ele te salve. E, note bem, sem a esperança de que você vai fazer um bem capaz de neutralizar o mal que você fez. Você nunca vai fazer isso. Vamos supor que você tenha assassinado uma pessoa. Faça você o que quiser, o negro não vai voltar para a vida. E, de qualquer maneira, o passado sempre foi. Se você ofendeu gravemente uma pessoa e a pessoa ficou triste durante 2 anos, bom, você não vai dar 2 anos de felicidade para ela. Né? E assim por diante. Quer dizer, nós não conseguimos reparar o mal que nós fazemos. E justamente para isso é que entra Deus, porque Ele preenche a coisa. Ele pode fazer isso e nós não podemos fazer. E é isto que nós vamos pedir. Então, restaurar esse senso de que a nossa vida é capenga, de que nós vivemos aqui realmente com uma muleta o tempo todo e nunca vamos parar de mancar. Né? No simbolismo astrológico até tem uma imagem eloquente, que é da divindade de Saturno, que é o senhor do tempo, que determina os acontecimentos da ordem temporal, e ele é representado com uma muleta. Quer dizer, tempo em si mesmo é capenga. Né? Então existem muitas outras imagens mitológicas que mostram a mesma coisa.